Vereador Alfredo Cavalcante. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero informar a todos os senhores e senhoras vereadoras também, claro, que eu dei entrada com PDL, um projeto de decreto legislativo, para assustar uma portaria da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Transporte, que eu julgo um absurdo, que, aliás, são algumas das maldades que a gente não consegue entender o porquê fazê-los. Coisas como o do MOVA, que amanhã nós vamos consertar, depois de um acordo com todos nós aqui na Câmara Municipal, mas simplesmente as duas secretarias estão tirando o direito de pessoas com deficiência intelectual, com mais de 18 anos e deficiência intelectual não especificada, que não tenha mais direito ao transporte gratuito na cidade de São Paulo, ou seja, estão se tirando um direito dessas pessoas usar os ônibus de forma gratuita, e que é uma ajuda para essas pessoas, porque são pessoas que vivem numa situação social muito delicada. Muitas dessas pessoas não têm as condições de trabalharem, e já têm a dificuldade por si em arrumar emprego. E são pessoas, em sua maioria, de famílias pobres e que têm essa necessidade. Não precisava fazer isso. Eu não sei por que tanta proteção aos empresários de ônibus. Aliás, quem paga é o próprio município, né? O empresário de ônibus vai sofrer com isso, ou vai lucrar. Lógico, vai lucrar porque vai receber, também. Mas não precisava. Coisas pequenas que eu não consigo entender por que o governo faz. Então, eu peço o apoio de todos os vereadores para que a gente possa assustar, sim, essa portaria, que para mim é desumana até. Nós sabemos que pessoas com deficiência, mesmo intelectual, é um problema social. E o governo faz questão de atacar alguns problemas sociais em época de pandemia sem dó. Eu não acredito, será que o prefeito Bruno Covas tem conhecimento disso? Não é possível, né? Não é possível. Se não tem, devia tomar conhecimento e ele mesmo resolver esse problema e essas pessoas voltarem a ter esse direito. Uma outra coisa que eu queria abordar, senhor presidente, eu vi a vereadora Soninha falando da violência policial, comentando um discurso aqui há pouco do Reis, que usou a tribuna também para falar do treinamento que o governador João Dória está propondo para a Polícia Militar. Eu quero falar aqui alguns episódios. Eu não sei o porquê, talvez seja a questão que nós vivemos nesse momento, com o presidente da República toda hora dando corda para o autoritarismo, toda hora dando corda para a violência, mas a polícia em São Paulo está muito violenta mesmo. Dá para entender algumas situações. Aqui no fim de semana, 2 atentados aconteceram em 2 diretórios do PT. Um em Voporanga, região de Ribeirão Preto, e em alguns lugares do interior, a sede do diretório do PT é a sede do presidente ou da presidenta. No caso aqui, foi a presidenta. A casa da presidenta foi atacada com bombas. E por incrível que pareça, a pessoa suspeita, que foi filmada pelas câmeras do local, sai correndo saindo da direção da casa da presidenta e entrando numa viatura da polícia e fugindo. Olha que absurdo. Pessoa, principal suspeita, que as câmeras filmou, sai da direção da casa onde mora a presidenta do PT de Voporanga e entrando numa viatura da Polícia Militar e fugindo. Isso é um fato grave que precisa ser apurado. O governador, as autoridades têm que explicar essa situação, que é um caso muito grave. Outra situação, que aí já diretamente não está envolvendo a Polícia Militar, mas um outro diretório do PT em Praia Grande foi arrombado, documentos foram roubados e alguns queimados, e que até agora as autoridades locais não esclareceram esse fato, que é um fato também grave no momento que a gente vive de tanto ódio, né? Isso, como eu disse, isso incentivado pelo presidente da República, que infelizmente nós temos nesse momento, e faz com que grupos radicais, grupos que não suportam conviver
numa democracia, começa a agir de forma com atentados e de forma truculentas, não aceitando a troca das ideias, começa a agir. Nesse sentido, as autoridades precisam explicar, o que está acontecendo e precisa punir essas pessoas que vêm cometendo esses atos de terrorismo e que a gente há muito tempo não estava vendo aqui nesse país, né? E que, infelizmente, agora voltaram. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. É isso que eu tinha a falar.